Gabriel, bom dia. Bom dia. Menos de uma semana, né? Agora tem dois jogos decisivos valendo classificação, o Campeonato Paranaense e a Copa do Brasil. Das duas derrotas que a equipe teve agora na sequência, o que o elenco pode tirar dessas derrotas, pensando nesses dois jogos finais aí? É muito aprendizado, né? É legal uma frase uma vez que eu escutei que a gente nunca perde, ou a gente ganha ou aprende. Então, assim, foi de muito aprendizado. A equipe trabalhou muito bem esses dias agora, depois da derrota lá em Cascavel. E assim, cara, foram duas derrotas feias, pesadas, não pelo placar, mas pela forma que a gente jogou. E eu acredito que a maior lição é que o nosso time a gente tem que competir, a gente tem que ser mais agressivo, a gente tem que brigar mais. E é aquilo que a gente estava fazendo dentro de casa. Então, a gente tem que começar a ter uma identidade, que a gente expresse essa identidade tanto nos jogos em casa quanto fora de casa. Gabriel, a defesa vinha até aquele jogo do Operário sendo a melhor defesa do campeonato, né, sendo um pouco vazada, daí de repente 6 gols em 2 jogos. O que vocês conversaram assim internamente? O que precisa ali ajustar ali, principalmente ali atrás, principalmente agora num jogo que não tomar gols é importante, né, para conseguir a vaga na próxima fase? Até o jogo do Operário eu acho que a gente talvez era a melhor defesa do Brasil, né? Mas assim, futebol é isso, cara, as coisas mudam rápido. E há 8 dias atrás a gente estava falando, há 10 dias atrás a gente estava falando da melhor defesa talvez aí do Brasil, e agora a gente está falando que tomamos 6 gols em 2 jogos. Então nem tudo estava 100% certo, nem agora está 100% errado. A gente tem que achar um equilíbrio e entender que às vezes deslizes acontecem. A gente está também num período que a gente está formando um novo elenco, nós temos uma nova metodologia de trabalho. Então, assim, tudo isso faz parte de um processo de crescimento, de formação de uma equipe. Então, assim, e mais uma vez eu repito, quando a gente faz gol lá na frente, é um mérito dos 11, mérito dos 23. Quando tomamos gol lá atrás, é um demérito dos 11, é um demérito dos 23. Então, a gente tem que começar a entender e mudar essa mentalidade do futebol, que tomou gol é culpa da defesa, fez gol é mérito do ataque. Não. O futebol é um esporte coletivo, tomamos gol, algo deu errado dos 11, fizemos gol, parabéns para os 11. Então, assim, essa mentalidade tem que começar a ser mudada e ser entendida. A sua pergunta é, o que deu errado na defesa lá atrás? Eu penso diferente. O que os 11 e o que os 23 poderiam ter feito diferente? Bom dia, Gabriel. Bom dia. Para vocês que estavam desde o ano passado, né, você até falou na primeira resposta de construir uma identidade dentro e fora, mas lembra um pouquinho do segundo turno do Brasileiro, assim, de um resultado bem ruim. É claro, fórmulas de campeonato bem diferentes, mas lembra assim dos resultados ruins e aquela obrigação, que a pressão de ter que vencer dentro de casa e contar com esse apoio da torcida. Lembra aqueles momentos lá? Com certeza, sim. Mas lembro, mas não querendo lembrar, porque não foi um período fácil, pelo contrário, foi um período muito complicado, onde a gente jogou praticamente sempre pressionado, tendo obrigação de ganhar em casa sempre. E como eu falei, nós precisamos criar uma identidade, que um time que o mesmo futebol que a gente expressa em casa, a gente tem que expressar fora de casa. E isso vai ser importante para o ano, não só importante para o Campeonato Paranaense ou para a Copa do Brasil, mas para o ano, para esse ano desafiador que a gente tem pela frente. Então, assim, eu acredito que com o apoio da nossa torcida faz diferença, com certeza, jogar em casa, com o apoio do torcedor. Mas a gente precisa dessa identidade também para jogar fora de casa. Bom dia, Gabriel. Bom dia. Você citou ali na primeira resposta que foram 2 derrotas pesadas. Muito do coletivo do que você falou, né? Quando ataca, todo mundo ataca, quando defende, todo mundo defende. Falando em cima do coletivo, foram 2 derrotas que trouxeram alguns questionamentos sobre o trabalho do Antônio Oliveira. O que você pode falar desse trabalho até aqui e o que foi feito nessa semana para tentar dar um upgrade no time pensando nesses 2 últimos jogos? Cara, eu sou muito tranquilo em relação a isso, talvez pelo fato de eu ter jogado 10 anos fora, onde uma derrota, 2 derrotas não põe em xeque um trabalho, não põe em jogo um trabalho que tem sido construído. E essa é uma outra mentalidade que precisa ser mudada também.
os jogadores, todo mundo aqui é responsável pelo que aconteceu. Não é simplesmente um trabalho ou uma pessoa. Aqui são jogadores, são atletas, é a comissão técnica, a diretoria. Todo mundo é responsável pelo que acontece, positivo e negativo. Então, assim, é um trabalho que tem sido muito bem feito. A gente, total confiança. Porque é o que eu falo, cara. Até 10 dias atrás, a gente estava falando aqui só de o Curitiba que joga bem, é o Curitiba que se defende bem, é o Curitiba que não toma gol. Então, assim, tinha coisas para melhorar, continua tendo coisas para melhorar e vão ter coisas ainda para melhorar. É um processo contínuo, é um processo constante, mas eu acredito que estamos no caminho certo, eu acredito que esses dias aí a gente tem trabalhado muito bem e agora é pôr em prática no sábado. Gabriel, bom dia. Como dia. que é lidar com essa pressão, Gabriel, de não ter só que vencer, mas vencer por pelo menos 2 gols para levar para os pênaltis e 3, né, para passar ainda no tempo normal? É muito diferente a preparação durante a semana para um jogo com esse tipo de importância, assim? Por incrível que pareça, simplifica as coisas. Porque imagina se você empata lá em Cascavel, você fala que um empate pode dar, se a gente ganha também pode dar. Agora a coisa está simples, nós somos obrigados a ganhar com 2 gols de diferença, pelo menos. Então, assim, não tem, se acontecer isso, mas o empate, mas teve um gol fora de casa. Não tem conversa, nós temos que ganhar com 2 gols de diferença. Então, assim, ficou tudo muito simples. É simples e agora depende da gente colocar em prática. É fácil, de forma alguma. Nós vamos enfrentar um adversário completamente competitivo, aguerrido, unido. Mas, cara, nós vamos jogar em casa, nós somos o Curitiba e a coisa é simples. Nós temos que ganhar com pelo menos 2 gols de diferença. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Claro que ninguém é perfeito, e desde a tua chegada aqui no Couto Pereira, assim, eu não me lembro de nenhum lance que pudesse contestar. Acho que o Gabriel errou nesse lance. Concordando muito com o que você estava falando ali anteriormente, quando é lá atrás, quando é lá na frente, todo mundo tem responsabilidade. Mas esse jogo específico ali foi um jogo que realmente, desde a tua chegada aqui no Curitiba, foi um jogo que você errou? Foi, com certeza. No lance da falta eu errei, dei um rebote que não poderia dar. Como que é lidar com isso, sendo capitão, sabendo que vamos para a próxima, acontece, acabou? Claro, tá doido, a gente tem que jogar, faz parte. O futebol é esse, nós somos seres humanos. Você nunca errou no seu trabalho, nunca faz parte. Você vai fazer o quê? Não vai sair de casa no outro dia para trabalhar? Gente, nós somos seres humanos, acontece, arregaçar a manga e trabalhar. Não existe esse desde que eu cheguei aqui e eu nunca errei, eu nunca falhei e tal. Pô, legal e tal, mas pode ter tido um gol que dentro de... Às vezes vocês acharam que eu não errei, mas dentro de mim eu falei, pô, cara, poderia ter feito melhor. Ou às vezes um gol que vocês acharam, pô, Gabriel, e eu dentro de mim, cara, eu fiz meu máximo. Então, assim, isso é futebol, isso é a vida. Na vida a gente toma decisões, às vezes as decisões são certas, são erradas, e a gente também não pode omitir, né? Como eu falei ali na falta, eu dei um rebote que eu não poderia ter dado, fui para segurar a bola, mas assim... Cara, arregaçar as mangas, tinha mais 20, 30 minutos de jogo, tem mais outro jogo, é bola para frente e aí é trabalhar. E isso é lindo na vida, você poder ter uma outra oportunidade, você poder continuar trabalhando. E é um esporte, mas tanto nos esportes coletivos como nos esportes individuais. Coisas que acontecem, mas, cara, é trabalhar, é continuar, peito estufado, é bola para frente e vamos que tem coisa muito boa para acontecer nesse ano. Bom dia, Gabriel. Algumas respostas atrás você falou da importância das vitórias e das derrotas serem compartilhadas entre os 11, entre os 23 atletas do elenco. E depois de 2 derrotas, em que o Curitiba sofreu 6 gols em 2 jogos, eu queria saber como que tem sido, como foi e como está acontecendo essa conversa entre você e os seus companheiros para arrumar o time para um jogo tão decisivo contra o Cascavel no sábado, que até o momento é o jogo mais importante da temporada para o Curitiba. Será que é o jogo mais importante da temporada para o Curitiba? Não era o Maitá? Agora já não foi mais, agora já é esse. Então, assim, é tudo interpretativo, é tudo... me desculpa a expressão, mas é vender a notícia, vender que agora é o jogo mais importante do ano, vender que é o jogo da vida. Cara, todo jogo seguinte vai ser o jogo mais importante. Porque aquilo que passou, passou. O jogo mais importante é o próximo.
O Cascavel é o mais importante, passou o Cascavel, o Criciúma vai ser o mais importante da temporada. E se eu estiver aqui de novo na semana que vem, vocês vão falar agora o jogo do Criciúma é o jogo mais importante da temporada. E é isso. Então, assim, é importante o jogo, é muito importante. A gente conversou como elenco, claro que conversamos. Você acha que o time tá feliz e satisfeito de ter perdido 2 jogos, de ter tomado 6 gols, de ter que jogar agora com obrigação de ganhar por 2 gols de diferença? É uma coisa que incomoda. A gente queria estar fazendo uma semana completamente diferente, uma semana que você tivesse feito um resultado positivo em Cascavel e tal. Então essa é a realidade, não tem como eu negar, eu vou ficar aqui querendo deixar bonitinho o que não tá bonitinho. Não tá, a situação não tá legal esses dias. Por quê? Porque a gente vem de 2 derrotas. Agora eu também não posso dramatizar tudo e falar assim, cara, tá tudo ruim, é o nosso jogo da vida, e Cara, se eu pensar em jogo da vida mesmo, em jogo, eu penso no ano passado que se você não ganha do Juventude, você cai. Agora, todo jogo é importante. Eu tô falando aqui, o jogo com o Cascavel vai ser fundamental? Mas depois a gente vai estar aqui, vocês vão sentar e vão perguntar para quem estiver sentado aqui. Agora é o jogo do Criciúma, é o jogo mais importante do ano. Verdade ou não vai? Vocês vão perguntar. Então, assim, esse é o futebol, e isso faz parte, e com certeza a gente tem conversado, temos tentado colocar as coisas no lugar, temos tentado nos acertar, e vai dar certo. Gabriel, ao longo da tua carreira, né, tua carreira vitoriosa, você lembra de algum jogo que você teve que reverter uma situação de 3 gols? O mata-mata, por exemplo? Cara, não lembro, porque. Não lembro. Até porque nos meus anos de carreira na Itália lá, eu joguei muito campeonato italiano, né? Então é campeonato de pontos corridos. Então não tinha muito esse mata-mata, né? Que pode acontecer isso. Então, fresco assim, pode ter tido na minha carreira, posso lembrar aí às vezes da seleção, das categorias de base, mas assim, pensando rápido, eu não lembro. Gabriel. Você falou aí de jogo decisivo, né, do estadual, pela frente, jogo decisivo da Copa do Brasil, e quero te perguntar um pouco mais para frente. Em abril já começa o Campeonato Brasileiro, e pela tua experiência de Europa, por aquilo que muita gente está falando também, não sei se acompanha, de perspectiva de Campeonato Brasileiro mais difícil dos últimos anos, pelos investimentos que muitos clubes têm feito, e o Coritiba também está fazendo um grande investimento na temporada. Como é que você sente o clube para esse campeonato próximo brasileiro? Eu sinto que o clube almeja fazer um campeonato diferente, completamente diferente do que foi feito ano passado, porque ano passado a gente tinha um objetivo muito claro, que era a permanência na primeira divisão, e esse ano eles almejam coisas melhores. Isso tem sido demonstrado pela qualidade do trabalho que tem sido feito, dos investimentos que estão sendo feitos e dos investimentos que ainda serão feitos, né? Então, a minha expectativa e a minha esperança é que a gente faça um campeonato em um nível superior do que foi feito no ano passado. Você falou muito de coletividade, né? Até agora, também sobre a sua última partida, assim, até essa postura que você passou, né, de bola para frente, de levantar a cabeça. Tivemos, apesar da coletividade, tivemos algumas falhas de jogadores, assim, que é natural até. Mas como passar essa postura assim para outras pessoas, talvez que de repente não tenham, outros jogadores aqui que não tem essa fortaleza, tal, que você tentou demonstrar aqui para a gente, também é um papel assim de quem pensa dessa forma que você pensou anteriormente, que você falou para a gente? Cara, a gente tem que reagir na vida. Então, assim, a forma, às vezes, é o comportamento, como eu tento treinar, como eu tento conversar com os meus companheiros, a gente tenta mostrar que, cara, a gente tem que reagir, a gente temos que fazer algo diferente, temos que continuar tentando, temos que continuar trabalhando. Nem tudo está dando errado, tem muita coisa dando certo, tem muita coisa boa sendo feita. Então, assim, essa é a mentalidade de um tentar contagiar o outro. Hoje, às vezes, eu vou apoiar um, amanhã o outro vai apoiar o outro, e assim é o grupo, né? E assim tem que ser feito, que cada um precisa de uma coisa, cada um tem uma coisa diferente para oferecer, e isso vai formando um grupo, vai formando uma família, e a gente vai se ajudando. Gabriel, na saída do último jogo, muitos jogadores falaram de entrar mais ligado desde o início do jogo, e muitas vezes até construir o placar já no primeiro tempo, que é uma coisa que o Coritiba, em alguns jogos recentes, está tendo um pouco de dificuldade de sair logo em vantagem. É algo que o Antônio trabalhou durante a semana? É um ponto a ser melhorado pelo time? Sim, é um ponto a ser melhorado. Nós conversamos sobre isso no vestiário antes do jogo e não fizemos aquilo que falamos. Então, assim, é uma coisa que tem que ser melhorada. Os primeiros minutos ali, esse impacto que a gente tem que dar no jogo. Então, acredito sim que é uma coisa que a gente tem que fazer diferente. Gabriel, desculpa, mas eu não lembro se você já tinha disputado algum campeonato estadual, você saiu muito cedo, né? Não. É o seu primeiro, então. Muito se contesta e se fala no Brasil que deveria acabar o campeonato estadual. O campeonato estadual acaba sendo muito importante para alguns times menores, né, de menor expressão.
Como que você avalia o campeonato estadual? Porque se você, time grande como é o Curitiba, não vence o campeonato estadual, ele não vale, né? Ou ele acaba tendo um peso muito maior do que ele deveria ter. Como que você avalia? Eu avalio assim, que o campeonato estadual para o time grande como o Curitiba você ganhou, você fez sua obrigação, você perdeu, você faliu. E até ano passado, o campeonato estadual não tinha uma valência muito grande em questão a nível nacional, né? Era uma questão mais local, era uma rivalidade mais local, era uma coisa mais do estado, né? E esse ano eles colocaram a regra da classificação para a Copa do Brasil, então começou a ter um valor muito grande para os clubes, porque até ano passado você poderia usar o campeonato estadual para testar jogadores, para dar oportunidade para jogadores mais novos e tal, que é uma coisa interessante, né? Você poder colocar jogadores mais novos, jogadores do sub-20 e tudo mais para você testar, ver se tem condição, ver se eles estão prontos e tal. Esse ano já ficou mais complicado. Então você percebe que os times grandes têm jogado com o elenco principal desde a primeira rodada. Isso acaba sendo mais desgastante, você tem mais viagens, você tem mais jogos. Então, assim, ao longo do ano, eu acho que isso faz um pouco a diferença, mas esse ano tem uma coisa em jogo, que é a classificação para a Copa do Brasil, que não tinha no passado. Então, assim, a minha opinião é que você acabou perdendo a oportunidade de colocar jovens para jogar, mas eles deram um valor que antes não tinha no campeonato estadual. Gabriel, a impressão assistindo os dois jogos contra o Operário e Cascavel é que o momento do segundo gol dos adversários foi definitivo para o jogo. Tanto em Ponta Grossa como em Cascavel, o Curitiba meio que ali deu uma, não sei se desligada, uma desmoronada assim, na partida. É algo mental também a ser pensado para agora jogos definitivos como são os próximos dois? Cara, eu acho que são coisas importantes para toda a temporada. Mesmo se você sair em vantagem, você sair em desvantagem com 1 minuto, com 10 minutos, aos 89, a postura ela tem que ser mantida, o equilíbrio ele tem que ser mantido. Então, sim, são coisas que servem de lição para a temporada. Gabriel, então agora, né, esse jogo importante, sábado, você falou... Já não é mais o jogo da vida, é importante. É importante. Tô brincando, vai. Desde o início, então, já começar indo para cima do Cascavel. A gente não sabe, claro, o que o Cascavel planeja para esse jogo diante do Coritiba, a estratégia, mas pelo lado do Coxa, desde o primeiro tempo, é buscar o resultado logo de cara e tentar superar essa dificuldade de fazer gols no primeiro tempo para ficar mais tranquilo para o segundo e tentar, aí sim, reverter totalmente a desvantagem. Nós temos 90 minutos para fazer 2 gols e não tomar nenhum. Isso a obrigação mínima é essa. A gente tem 90 minutos para ter uma vantagem de 2 gols de diferença no adversário para a gente levar para os pênaltis. Cara, são 90 minutos. Eu acabei de responder a pergunta sobre equilíbrio. A gente pode fazer o gol aos 10 minutos do primeiro tempo, a gente pode fazer o primeiro gol aos 40 do segundo tempo, fazer o segundo aos 48. Então, assim, o futebol ele é imprevisível, não é matemática. Então, a única certeza, como eu já falei, é que nós temos a obrigação de ganhar o jogo com 2 gols de diferença. Como vai ser, quando vai ser, eu ainda não tenho essa bola de cristal para te responder, mas eu espero que seja. Se for o primeiro, aos 89, para mim não faz diferença não. O importante é que seja feito.